Para mim, o movimento pernambucano, em 1817, é uma data bastante significativa para Pernambuco. O dia 6, aqui em Pernambuco, não dá muita importância a essa tradição. A Revolução de 1817 é um dos eventos mais importantes da história do Brasil. A Revolução Pernambucana de 1817, que tem seu início intelectual nas salas de aula do seminário de Olinda e também de outras escolas do Recife, a dos oratorianos, ela abre um caminho para a independência. Essa discussão sobre a autonomia de Pernambuco e do Brasil em relação a Portugal já estava sendo feita, uma vez que o Brasil já não era mais colônia de Portugal. Era assim o Reino Unido do Brasil. A presença da família real no Rio de Janeiro, fazendo com que uma série de vantagens fiscais, né, e administrativas fossem para lá, fez com que Pernambuco, terra de heróis, e já havia uma tradição contra os holandeses, contra os próprios portugueses na Guerra dos Mascates de 1710. Já havia uma certa tradição. A gente vê reclamações até do próprio governador da época, Caetano Pinto de Miranda do Montenegro, que chegava a reclamar ao rei de que a sua capitania era bastante solicitada, enquanto outras que não eram, e pedia até a diminuição de determinado tipo de contribuições de fisco, né? Mas isso era quase difícil, porque sendo que Pernambuco uma capitania bastante lucrativa, ela se tornava também uma das bastante solicitadas, né? Seja para a iluminação da corte do Rio de Janeiro, seja para contribuir com os gastos da corte. Então isso era uma coisa que deixava em desânimo as elites. A maçonaria, ela no reino português, era proibida neste momento, mas isso não quer dizer que ela não existisse. Clandestinamente, a gente observa que ela existia. Se a gente pega também a devassa, os documentos do inquérito aos envolvidos, muita parte deles são claros em dizer que há 9 ou 10 anos a Revolução vinha sendo maquinada, seja nos conventos, seja nos quartéis, seja na maçonaria. Também chamada a Revolução dos Padres, porque no processo há cerca de 50 padres e 10 frades envolvidos. O clero na colônia tinha fortes ideias liberais. Alguns padres eram francamente escravocratas, outros não. Alguns comerciantes eram partidários da abolição. Fica em todas as camadas sociais tinha pessoas interessadas no pró e no contra. O casamento de Domingos e Maria Teodora aconteceu na Capelinha de Nossa Senhora das Graças, que é aquela que fica no sítio da Jaqueira, o Parque da Jaqueira hoje. Aquilo era o sítio do pai da Maria Teodora, um português que era um dos homens mais ricos de Pernambuco. O noivo, Domingos Martins, namorou durante 4 anos, escondido com a jovem Maria Teodora da Costa, e embora ele fosse branco, rico, bonito, bem de vida, quer dizer, um partidão de um modo geral, ele era impedido de casar com a moça pelo simples fato de ser brasileiro. Quer dizer, havia um preconceito social muito forte dos portugueses contra os brasileiros. Quer dizer,
O casamento deles derruba esse preconceito. Começa por aí, né? Foi uma vitória popular, melhor do que ganhar a Copa do Mundo, de certa maneira. Em segundo lugar, havia, importantíssimo também, em Pernambuco havia uma grande colônia portuguesa. O povo saía na rua para atacar, marinheiro eram os portugueses, um apelido que eles tinham. O povo saía na rua para bater neles. Então havia uma disputa, havia E durante a Revolução, essa situação, esse clima de guerra aumenta ainda mais, né? Eles passam a rivalidade passa a ser maior. E o casamento dos dois serve para unir esses dois, né? Quer dizer, brasileiros e portugueses unidos para formar um novo país, para criar algo diferente, um país diferente, uma nação diferente, republicana, independente, etc. E por fim ainda tem a questão que foi um casamento por amor. Quer dizer, na época, os pais, pelo menos nas famílias de posse, né, o costume era que os pais decidissem o futuro dos filhos, eles acertavam os casamentos independentemente da vontade deles. E o casamento dos dois, de Domingos e Maria Teodora, foi um casamento por amor. Eles casaram-se apesar de tudo passando por cima, tendo que o rapaz precisou fazer uma revolução para casar com ela, né? E isso extremamente, também por esse lado, né, ele muda, ele propõe algo novo, algo revolucionário para a época. Mas a história é tão emocionante, os personagens são tão interessantes, inclusive vai começar por essa história de amor que acontece também, um Romeu e Julieta autêntico, né, no meio de uma revolução, que aí eu resolvi virar romancista. E eu transformei, investi num trabalho em escrever um romance, mas sendo plenamente fiel aos fatos. Então eu acho que foi o casamento mais importante da história do Brasil, eu acho. A gente observa, dentro de alguns vários documentos tecidos pelos revolucionários, aquele desejo de se fazer uma América única. E isso está no documento do Arruda Câmara, que escreve, como eu falei nesse momento. Ele dizia que haveria um dia de chegar da América formar um único bloco. Evidentemente que, falando línguas diferentes, espanhol ou português, mas o ideário seria o mesmo. Então a gente percebe que esse ideário seria a questão republicana que estaria em jogo nessa situação, de formar várias repúblicas com esses mesmos ideários das questões libertárias que se pensava naquele momento. Então havia grande influência, tanto é que os Estados Unidos, ao se descolonizar, ele se torna uma figura importante e um chamariz para que esse resto da América também pudesse imitá-lo, que é o que muitas vezes o governo provisório, ao escrever uma carta para o presidente norte-americano, ele dizia que a revolução acontecida em Pernambuco, ela se espelhava na revolução norte-americana. A bandeira de Pernambuco que nós temos hoje, ela é a bandeira da Revolução de 1817. Ela mostra as cores do nosso céu azul, ela mostra o arco-íris, que é a diversidade cultural, ela apresenta a igreja, que é a cruz, que é a religião. Porque a Revolução de 1817, no que pese ser uma revolução iluminista, no que pese ela trazer a novidade da modernidade, ela manteve-se ligada aos ideais religiosos, inclusive não apenas de uma só religião, mas estabelecendo a liberdade de religião, chamando a atenção para a manutenção da religião católica como sua religião oficial, mas aberta a todo tipo de religião. E esse sentimento também aparece mais tarde na Constituição do Brasil, que estabelece a liberdade de culto no Brasil, embora se mantenha uma religião oficial. Falta 5 pontos é o local onde vai começar toda a revolução, né? A briga e mortes entre militares, entre portugueses e brasileiros, então vai gerar um conflito, e esse conflito serviu então para o pontapé inicial para que a Revolução eclodisse. A Revolução não estava marcada para o dia 6 de março, mas aproveitaram toda a barulheira, uma quartelada, e aí disseram é o momento. E aí começou a Revolução propriamente dita.
quando o governo, né, republicano, o governo revolucionário, né, ele cessa, né, precisamente no dia 19, né, de maio de 1817. A partir daí se abre, né, um período de autêntica caça às bruxas, né, um período de repressão a todos aqueles que participaram, né, da Revolução, simpatizantes, né, os próprios membros, né, do grupo, né, realmente que formou o governo, né. E essa repressão, ela vai se dar de uma maneira muito heterogênea, né? Mas mesmo sendo heterogênea, ela seguiu naquele momento, né, os moldes pré-estabelecidos pelas ordenações do reino. As ordens que vieram da coroa e do Reino do Brasil, vieram do Rio de Janeiro, foram ordens de extirpar o mal pernambucano. Então há uma grande mortandade dessa liderança. A Recife e Olinda vivem sob o domínio do medo. Durante o governo que vem em seguida, as perseguições são muito fortes. Os liberais, muitos, fogem de Recife para não somente ir para Olinda, mas para mais distantes, vão para Goiânia, vão para Nazaré, porque o sentimento de medo foi muito forte e de vingança. Para a gente exemplificar um pouco isso, né, essas penas infamantes, exemplares, a gente pode pegar dois casos. Um deles é o caso do padre João Ribeiro, muito conhecido, né, foi um dos principais líderes. Ele, quando, né, viu que não tinha mais jeito, né, a Revolução havia acabado, ele se suicida e com isso as tropas, né, realistas, né, quando ficam sabendo, né, vão até o Engenho Paulista, onde ele havia sido enterrado, né, retiram o corpo, né, já em um estado de putrefação bastante avançado, retiram a cabeça dele, né, separam do tronco, trazem para Recife. Por aqui acabam passeando com ela pelas ruas, né, perambulam com ela pelas ruas, até em um determinado momento em que acham por bem de depositá-la na Praça do Comércio. Pernambuco perde muito com essa revolução. Não somente perde dos seus intelectuais, mas perde do seu território. Uma das suas perdas é a comarca de Alagoas, né, se separa, né, é separada por Dom Pedro como um castigo. Pernambuco sofre essa perda territorial. Em 24, que é uma continuação de 17 e de 21, em 1924, Dom Pedro faz mais um castigo terrível a Pernambuco, lhe tirando toda a comarca do Rio São Francisco, toda a parte do Rio São Francisco que vai até a sua nascente, passa a deixar de ser de Pernambuco. Primeiro vai para a Bahia, para Minas Gerais, posteriormente vai para a Bahia. Pernambuco fica restrito a uma pequena vaga de terra que avança pelo continente, mas perdeu muitas suas terras férteis, né? Foi um castigo econômico e político muito grande. Pernambuco perde sua população. Naquele momento, Pernambuco era a 9ª unidade em território, de 9ª passa para a 12ª. Então, as consequências do movimento de 17, desse sentimento de autonomia, de liberdade pernambucano, não foi tolerada pelas elites do Rio de Janeiro e de São Paulo, que passaram a governar o Brasil desde então. É preciso que a gente também pense, reflita a importância do movimento e ver as nuances que sobraram para os nossos tempos. É uma revolução que fala da questão de república, é uma revolução que fala da questão de federalismo, se fala em eleições, se fala em constituição. Então foi um momento bastante importante. Então a gente vê que muita coisa da nossa política, atualmente, né, que nós temos, muitas coisas foram daquela época. Então o pensamento de 1817, eu acho super importante, é justamente o pensamento e essas ideias que essas pessoas pensaram, né? Essa construção de um país de renovado, diferente. Isso aí é a marca para mim número 1 de 1817.